Fala galera, tudo bem? Tudo jóia? Mais um Conecta Jovem e hoje a gente vai tratar de um tema que interessa muito esse pessoalzinho dessa faixa etária aí dos 10 a 19 anos. Essa faixa etária que muito me interessa, né? Estou enquadrado nela. Que a gente vai falar da saúde do adolescente. E para tirar todas essas dúvidas e dar altas dicas, a gente recebe aqui no Conecta Jovem a Alessandra Moraes, que é superintendente de vigilância em saúde. E aí, tudo jóia? Tudo bom. Vamos tratar de muita coisa bacana do adolescente, né? Precisamos, né? Esse é um assunto muito importantíssimo. Muito tabu, né? Muito tabu. Isso atrapalha bastante e a gente precisa conversar com esse público porque ele é um público especial, ele é um público que a gente tem que ter uma atenção especial com ele. Que legal, Catarina. Catarina, eu ia falar que você é adolescente, mas daqui a pouco a gente vai estabelecer uma nova faixa etária. Mas seja bem-vinda a mais um Conecta Jovem. Sim, mais um Conecta Jovem pra gente estar falando com esse público, né? E um assunto que é super interessante para até eu, que me sinto nessa... Não estou na faixa etária, mas me sinto. E gostaria muito de tratar todos os assuntos que a gente vai... Ixi, a gente vai falar muita coisa, porque eu também, eu confesso que eu tenho muita dúvida, muita transformação. Aliás, transformação é adolescência em si. Total. Sobre todos os aspectos. Todos os assuntos. A gente fala da saúde física, fala de hormônios, comportamento, saúde mental. Sim. É tanta coisa para falar. Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Nessa menina, nesse menino, num tempo tão curto. Eu saio da infância e, de repente, eu me vejo aí com o meu corpo sendo mudado. Eu não entendo isso porque está acontecendo transformações de toda a ordem ali dentro. Então, é um turbilhão de coisas acontecendo e que, muitas vezes, a gente deixa de dar uma atenção especial para esse público. Quando eu falo especial, é porque realmente ele precisa desse olhar. E é curioso, né? Eles ficam curiosos, sim, meu Deus, o que está acontecendo? Vai na internet, começa a pesquisar errado. É um público que mais acessa informações na internet, então ele vai receber de tudo ali, ele vai ter contato com tudo que é tipo de informação. E muitas vezes o papai, a mamãe, o responsável não quer fazer esse olhar para esse meu filho que está mudando, para essa minha filha que está mudando, que já não quer mais ser chamado de criança. Não quer ver que pai e mãe fique perto, né? Perto dos coleguinhas, assim, não, já sou adulto. Não quero mais você. E aí eu deixo de fazer essa conversa, eu deixo de ser a referência para o meu filho, para minha filha. Às vezes não e ele sabe passa também. sozinho por esse momento, cheio de dúvidas, cheio de questões que poderiam ser sanadas, principalmente na área da saúde, de muitos aspectos na área da saúde, né? Comportamento, de alimentação, é uma das fases mais mental. importantes ali que tem que ter esse apoio dentro de casa, sim, principalmente, né? Principalmente. E às vezes o adolescente, vamos falar problema de saúde, problema físico, né? Doença mesmo, né? Sim. Ele tem um sintoma estranho, aparece alguma coisa no corpo, ele fica com vergonha de falar para o papai, para a mamãe. E é difícil uma criança de 10, 11, 12 anos, criança não, é um adolescente, né? Mas eu considero uma criança. Aí eu vou ao médico, vou dar uma olhada. Sim. Não vai ao médico, né? Não vai. E aí, o que fazer, né, Alessandra? Ele conta para a mamãe ou conta, geralmente, para o papai, dependendo pra mamãe, da doença, do sintoma, do né? que é o sintoma. A vergonha também. E eu vou acompanhar esse meu filho ao médico. E muitas vezes ele vai ao pediatra. Uma das questões que a gente precisa estar muito atento e que a gente não faz, e quando você conversa com médicos, por exemplo, quantas adolescentes você recebe no seu consultório para a primeira consulta ginecológica? Olha aí. Né? Onde realmente aquela menina pode sentar, pode aprender sobre o seu corpo, sobre o que o seu corpo tem, sobre o que é. Existe muito tabu em relação a isso. Acho que a grande maioria, não sei, né, se hoje é assim, mas antigamente as mães não falavam com as filhas. Não falavam. E eu acho que ainda não falam, mas
não significa que elas não sabem, porque elas têm a informação hoje de todas as ordens aí disponíveis na internet. Que é um risco também. Sim. Né? Isso é um risco. Informações boas ou ruins também. Informações boas ou ruins, informações erradas, né? Informações que acabam levando essa menina, muitas vezes, para um espaço de vulnerabilidade, que é como a gente trata isso. Porque se eu não conheço o meu corpo, se eu não me conheço, se eu não sei até onde eu posso ir, eu acabo não me descobrindo. E eu vou passar pela adolescência, vou me tornar uma jovem. E carrega o problema. Se você citar aí a questão das mulheres, tem que ir ao ginecologista, tem a data assim certa, como o menino precisa o menino também. Precisa. Porque é muito pior, tem né? muitos casos, não sei se você vai concordar. Às vezes aquele problema da fimose que o menino tem. A mãe parou de dar banhozinho no menino, 6, 7 anos de idade, ele começa a se virar e tal, esconde isso da mamãe e vai levando para a vida inteira. E ele vai para a fase adulta. E ele fica com vergonha de falar isso. Aí não fala, não. Se conforma com isso. Não fala em casa, não procura um médico. Né? O pai não chega também, filho, tá tudo certo? Né? Porque é assim que funciona, né? Pai, e um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje, enquanto saúde pública, é os homens não buscarem o serviço de saúde. A mulher, a gente sabe que, mesmo que essa adolescente não tenha tido um acompanhamento legal na sua adolescência, onde ela pudesse... Contínuo também. Mas, em algum momento, ela vai acessar o serviço de saúde. Porque o serviço está muito mais disponível para a mulher. A mulher é mais voltada aos cuidados de saúde. A cultura é essa. Agora, né? O homem é difícil. E aí, assim, o problema aqui na adolescência, quando eu não ensino meu filho a buscar os serviços de saúde, a buscar, a dizer para ele que ele pode ir para esse espaço, ele vai ser um homem jovem, um homem adulto que busca muito pouco o serviço de saúde. Então, os homens, ele acabam chegando ao serviço de saúde muito mais grave. Já deixa no estágio avançadíssimo. Porque ele não tem problema, esse hábito. Que começa na adolescência. Mas ele não tem o apoio, esclarecimento e incentivo, né? Começa dentro de casa, né? Que as sobre todo o aspecto, né? Tanto dentro de casa quanto o próprio serviço. Os nossos serviços hoje, infelizmente, não tem essa capacidade toda de acolher um adolescente. Né? Como ele realmente precisa ser acolhido, como ele realmente precisa ser tratado ali naquele espaço. Existem dúvidas e eu preciso me preparar para atender esse público. Tanta doença porque a mamãe, papai, mais a mamãe vacina a criancinha, faz a carteirinha bonitinha de vacinação. Aí chega no estágio que a mãe, cansei, já vacinou demais, né? Não precisa de mais. E daí em diante, o adolescente vai se preocupar, agora eu preciso vacinar contra um HPV. Contra HPV. Muito difícil, Nem sabe. Não entende isso, por exemplo, eu não me vacinei contra isso aí lá atrás. Faz pouco tempo, né, minha adolescência, mas eu não me vacinei. Hoje as campanhas, né, são mais amplas, mais esclarecedoras, né? Na minha época não tinha muito isso, mas isso acontece muito, né? Bastante. Essa questão da vacinação. É uma das vacinas que tem mais baixa cobertura hoje, não só dentro do estado, mas também no Brasil. Exatamente porque essa faixa etária, a HPV é uma vacina que começa aos 9 para a menina e 10 para os meninos. E aí é um público que quase não vai, que eu não tenho. Não se preocupa com isso. Não se preocupa. Não está nem sabendo. E é eu mesma, tão importante. O público hoje está começando a vida sexual, os adolescentes. Exatamente. Os namoros, né? Muito mais bem cedo. Mais cedo. Bem mais cedo. E não dá para a gente fechar os olhos para isso, de que o meu filho, a minha filha, com 11, 12 anos de idade, ele não pode não ter, por exemplo, manter uma relação sexual. Que já é outra questão ainda, de que você tem que vigiar bem, né? Eu preciso cuidar. A HPV, ela protege contra o câncer de colo de útero. E eu preciso proteger essa menina, esse menino, porque a partir do momento em que eles mantêm relações sexuais, eles já estão expostos.
E tem outras doenças, né? né? Então, Hepatite, essa é você HPV, vai- hepatite, Nossa, hepatite. cara. Você deu um exemplo ótimo. Hepatite hoje é uma vacina que a gente faz na criança, mas quem trabalha em sala de vacina sabe disso. Você pega o cartão de uma pessoa adulta e se pergunta para a pessoa: você tomou vacina de hepatite em algum momento? Não, nem sei, nem lembro disso. Nem lembro se eu tenho Né? cartão. E Eu nem sei hepatite, se eu gente, assim, hepatite é uma doença crônica, uma doença que não tem cura. Não tem cura. Pois é. Né? Perigosíssimo. Mas que hora a gente comunicou isso para esse adolescente, né? Que hora a gente esclareceu para ele Só aquela matériazinha a na gravidade escola, disso? Aprenda das doenças, né? Nada mais Você que não ensina aquilo. a estudar. Eu não me Nada. lembro É muito de estudar teórico, isso né? no colégio, de ter esse assunto abordado no colégio. De qualquer que seja, sobre vacinação, sobre cuidado de saúde. Eu não me lembro de ter isso na escola. Então, A gente fala da questão das doenças também. Aí tem coisas que vão acontecer. Menstruação, no caso. As meninas hoje estão preparadas para isso? Elas são orientadas? Você foi orientada para isso, Catarina? Como é que foi isso aí? eu não me lembro de ser orientada. Na verdade, assim, eu tenho meu Deus, irmã o que mais está velha. acontecendo? Não, eu tenho irmã mais velha, né? Minha mãe, eu tive assim, sempre fui criada pela minha mãe e já vendo a minha irmã mais velha passando por isso. Quando foi a minha primeira, eu achei que eu estava morrendo, juro. Eu me lembro de estar numas férias em família, indo para a praia, e aí eu falei, meu Deus do céu, acho que eu tô morrendo, mãe, acho que eu tô morrendo. E eu já sabia o que era, mas mesmo assim é assustador. E se você não conversa, se você não tem aquela conversa para você explicar, você vai se assustar, né? Sim. Eu acredito nisso. Então, assim, é muito difícil pra gente ter essa conversa com a mãe. Imagina o pai para falar sobre chega isso. nem perto, né? Não quero Não saber, fala. não fala para mim. E eu, por exemplo, tenho uma amiga, a filha dela com 15 anos, desde o momento em que ela teve a sua primeira menstruação, ela faz um processo de cólica menstrual muito grave, muito grave. Então, assim, é uma adolescente que começa a menstruar aos 12 anos de idade e num processo de cólica menstrual onde ela precisa deixar de ir à escola, porque ela não aguenta ir na escola nesse período. E aí, ela só consegue fechar um diagnóstico aos 15 anos de idade. Então, assim, essa adolescente passou 4 anos com dores, vivendo Sofrimento. situação de sofrimento, aonde ela passa a odiar menstruar, a odiar ser mulher, ai ser Deus, mulher, o homem não né? tem Sim. isso. Porque ela vive um processo de dor e isso acontece com vários adolescentes. Né? Isso acontece com eles e a gente precisa estar atento a isso, porque ele precisa de apoio. Então, assim, essa minha amiga, ela conseguiu dar esse apoio à filha dela, mas quantas outras meninas ficam por aí passando um processo de dor, né? Sem uma orientação correta. Né? Exatamente. A questão do sistema reprodutor. Sim. A gente tem um grave defeito de achar que o adolescente, ele fala muita bobagem. Né? A gente acha que ele sim, tem os adolescentes mais madurinhos, sabe? Mas eu falo no sentido assim de não querer parar para ouvir o adolescente, né? Porque o adolescente ele é desconfiado. Então, desconfiado, ele acha que ele que tá certo. Ele né? acha que ele tá certo. Se coroa tá vindo falar, essa coroa tá vindo aqui, não sabe nada. Se ele não se sente confortável, ele não se abre, né? Então, ele se abre muitas vezes numa roda de amigos, que também, igual a ele, não conseguem dar informação correta. Totalmente. Totalmente. Aí busca no Google, joga no Google e tá. Não, eu ouvi falar que é assim. assim. Olha, você não fez? Até parece que ele fez, né? Nada disso. Mas, só que por um outro lado, eles são antenados e a gente não pode deixar isso se perder. Né? Eles são curiosos, eles vão atrás de informação e eu preciso
buscar esse canal de comunicação com esse adolescente, né? Que quer saber, que quer... eles são ansiosos por... Acabam, de repente, vendo coisas que são inúteis. Podem, exatamente. Né, agravar o problema... E ele totalmente deixa... fake e se automedicar. Exatamente. Eles têm mania, não, vou pedir um comprimidinho, ou o meu colega tem um comprimidinho. Nossa. Algo muito preocupante, né? Principalmente essa questão do corpo, culto ao corpo. Tem gente que fala, isso aqui vai te emagrecer, isso aqui vai te deixar bombado. E começa com essas medicações perigosíssimas, né? Sim. E eles têm acesso à informação muito mais fácil do que, né? Os nossos pais tinham. Eles têm acesso às informações, eles têm acesso a canais todos os canais, né? Todos os canais possíveis. O medicamento para ele aparece, os caminhos se abrem aí que a gente... E tem essa questão do culto ao corpo, né? Hoje eles não se conformam, nunca se conformam. Adolescente já não se conforma mesmo, né? A menina que é gorda, o menino que é gordo. Não, o meu nariz é ruim, meu lábio, aquela coisa, né? Eu vou tomar esse medicamento que eu vou ficar cinturada, o milagre do medicamento, do comprimido, né? Porque é um grupo que ele também é muito... como que a gente... pode dizer, ele é muito mal com ele mesmo, porque assim, eu tenho grupos, julgamentos, né, muito duros, muito uma competição, difícil de lidar, ele não tem maturidade mental nesse momento para lidar com toda essa quantidade de informações e julgamentos que chegam sobre ele, né? E aí entra a questão hormonal, se você já está numa situação, a mulher, de novo, falando da menina, você está naquele período de TPM, né? Que a gente chama. E você está ali numa situação triste, porque você passa por todos os sentimentos nessa fase. Sim. Aí você está triste, aí vem alguém faz um comentário. Aí já terrível TPM aguentar. É complicado. É complicado ser adolescente, muito, né? Muito. A gente precisa... nós estamos falando para eles, né? Então, assim, dizer para esse adolescente, a gente entende vocês, a gente sabe o quanto é difícil ser adolescente. Sim. Eu te entendo, Catarina, eu te entendo muito bem. Te entendo também, Alessandra. Tá? É difícil ser adolescente. Agora, você falou de a questão da saúde mental, a questão da depressão. Sim. Esse estado, né? Muito comum entre os adolescentes. É uma somatória de fatores, hormônios, ambiente social, a competição, essa coisa evolução toda. Também, né? Toda, né? Já existia bastante, só não era muito tratado e falado, né? Acredito. Às vezes a gente até teve e não sabe, né? Sim, não. Porque tem muitos graus de depressão. Você era reprimido a aguentar tudo, calado. Você tá triste por quê? Tá alguma coisa? Dá coisa. Você não como podia se ele não triste. tivesse o direito de estar triste, Exatamente. né? Porque muitas vezes, eu te dou tudo. Você tem casa, você tem isso, você tem seu quarto, você é mimado, você tem... é um playboy mimado, um pobre menino que não tem aquela coisa, né? Então, essa coisa da depressão, ela não escolhe classe social, né? Não escolhe classe social, não escolhe idade, não escolhe... são vários contextos que levam esse adolescente para essa condição de querer tirar a sua própria vida. Agora, pensa bem, né? Se com a doença comum já não procura um médico, depressão, não é todo mundo que procura um terapeuta. E nem tem condição de procurar, né? E também não tem coragem de ir, ele quer ficar ali. O adolescente, ele procura se isolar, né? Ele tem esse afastamento da família. O que é natural e o que é muito... É saudável porque ele também está se descobrindo. Ele precisa disso. Ele precisa disso, né? Não exagerado, então, não exagerado, mas ele precisa disso. Ele precisa do espaço dele. E enquanto pais, meu filho tem 20 anos de idade, hoje já passei por essa fase, ainda está meio
vivendo isso, e é um pouquinho da turbilhão de rebeldia. coisas. Sim, não A gente passa tão rápido, já foi gente. rebelde Não também, passa tão né? rápido. Eu tô um pouquinho. Dá Não, pra dizer, tirando pai, pra você não mim. fez nada? Não Não é. vem com essa, não. Vem querer me enganar. Não é assim, da noite pro dia. Ah, fez 18 anos, fez 19 anos, puf, né? passou. Agora Adulto, ele é um jovem, responsável. Tem muito disso, né? responsável. Não vejo a hora de fazer Não. 18 anos. Parece que é um Nossa. passe de mágica, Eu né? era Na desesperada. meia-noite. Não Vai muda, dar não tudo- muda assim, né? E essas questões, a necessidade, o meu filho vivenciou isso, ele teve uma necessidade de estar mais com os seus, estar mais com aqueles que eu me identifico. E é necessário, é importante dar esse espaço, né, para esse adolescente, mais estar atento àquilo que está acontecendo com Essa seu questão filho, do com sua filha. comportamento, uma mudançazinha. Sim, você né? precisa Você acompanhar, não você pode precisa deixar olhar. Uhum. solto. Criei pro mundo, deixa solto. E é Não. muito bem difícil assim. até que ponto é esse isolamento saudável e quando você tem que começar a prestar atenção em uns sinais um Sinais. pouquinho mais, Uhum. né, depressivos Sim. ali que você não sabe o que é E esse também. acesso, né, exatamente. a tecnologia, a internet, esse mundo aí que as pessoas... É muito os mais fácil adolescentes- ficar mas isolado. Ser isolado Sim. e outro. O contato que ele está tendo com o pessoal lá fora, às vezes você perde o controle. É um risco. Sim. É um risco. O importante, assim, é a gente deixar claro para esse adolescente que ele busque ajuda, né? Esse adolescente, tem esse que adolescente falar pra alguém, que, né? que ele precisa conversar, buscar pessoas que sejam da sua confiança, e falar é importante, né? Ele se abrir, né? Ele se abrir. Não passar por isso sozinho. Existem pessoas que podem ajudar. É claro que saúde mental ela é sempre mais delicada. Nós tem que ter um estamos acompanhamento, ainda, assim, né, algo... envolve uma série de questões, não é só o médico, não é só o terapeuta, tem todo o contexto familiar, tem o contexto da escola, tem o espaço de vivência. Então, são vários fatores que contribuem para a evolução e melhora da saúde desse adolescente. Muito preocupante os casos de suicídio. Sim. Nessa Bastante. faixa etária da adolescência, né? Tem crescido muito, a gente tem registrado Crescido isso aí. um registro alto. Às vezes a família identifica o problema da depressão ou algum outro transtorno associado à depressão, mas já é tarde para tentar reverter. Sim. O suicídio, muitas vezes nós temos a ideia de que a pessoa que comete o suicídio é uma pessoa o tempo inteiro triste, depressiva, o tempo inteiro, que está isolada, e muitas vezes não. Ele surpreende. sempre, né? Ele surpreende. Sim. Você fala, não aparentar, Uma não tá com máscara problema. que a pessoa cria Ele convive pra com a ficar. família, ele vive com a família e ele encontra caminhos para cometer o suicídio, na maioria das vezes, por informações que ele tem para fora, e a família nem conseguiu identificar. Não conseguiu que reverter, não conseguiu esclarecer. Não conseguiu ver que Exato. aquela pessoa precisava de ajuda. É muito complicada essa situação. Tá. Agora, você falou lá no início, às vezes a menina é gordinha, tem problema. Obesidade na adolescência acontece demais, porque é só porcaria que come, né? Até hoje, né? A gente come algumas, que a gente não consegue largar, que a gente aprecia. É muito lanchinho, fast food, bebida, gordura, açúcar. Bebida. É uma série de... A vida adulta, né, acabou nos levando aí para essas comidas rápidas. E hoje os nossos adolescentes amam, e quem não ama? Quem não ama, né? mas é muito perigoso. Não dá. Os produtos modificados, industrializados, tem componentes que não são legais. Ultraprocessados. Processadíssimos. E uma coisa que eu sempre digo é assim, eu preciso parar de comer. Gente, a nossa vida ela precisa ser vivida em equilíbrio. Então, se eu consigo equilibrar, eu posso comer o meu hambúrguer, a minha batata frita. Isso só não pode ser o seu modelo de vida. No café da Todos manhã, os por favor, dias. meu hambúrguer, minha Todos batata os dias. frita. 24 Mas horas. quando há equilíbrio,
é totalmente saudável. Né? Nós não Vez podemos outra, claro. viver aí a Também não nossa vou vida fechar, assim, né? Vou é comer só 8 ou brócolis, 80. com Sim, muita exatamente. coisa. É 8 ou Brócolis 80. maravilhoso. Não, Ó, não. eu adoro Então, brócolis. Hambúrguer de brócolis. Adoro É. brócolis. Muito bom. não dá para viver essa vida assim. E eu vejo a nos moçada, extremos. os adolescentes, o café da manhã com uma garrafa de De refrigerante. Eu falo, me dá um pouco. Você ajuda, Eu né? ajudo, você vê, né? Eu já sou dessa turma. Não mas, fica sozinho. Mas pensa bem, olha os efeitos, né? Os males que pode Sim. causar uma dieta. café É da uma manhã, consequência não tem para a vida. Né? Eu acho que isso que a gente precisa hoje dizer para o adolescente é assim: as escolhas que você está fazendo hoje vão refletir Acarreta, lá né? na frente. Sim, Não uma tem doença, como. Talvez, então, Se você quer ter um corpinho assim, ó, açúcar, sal, gordura, continue. Ou assim Pois é. também. são situações que E agrava as doenças que agravam, cardíacas, né? se você tem predisposição. se então, você já tem histórico na família. E tem tido aumentado os casos de isso, infarto, por exemplo, na faixa etária de 30 anos. Hoje, Muito jovens, as né? doenças cardíacas, elas são uma das maiores causas de óbito hoje. Aí em Mato Grosso, nós apresentamos esse quadro. E aí a gente sabe que é esse histórico de ao longo da minha vida, né? Então, assim, adolescente, você vai viver mais. Isso a gente precisa deixar claro para o adolescente que está nos ouvindo. Você vai viver mais porque a nossa expectativa de vida aumenta a cada ano. Né? Então, os nossos avós, a minha avó morria com 60 anos de idade. A avó da minha mãe, por exemplo, morreu com 40, 50 anos de idade. Hoje, eu minha tenho... avó já tem quase 80. Sim, exatamente. E tá bem. E possivelmente a sua mãe deve viver nessa Amém. faixa etária para Amém. mais. Porque isso tem se mostrado. Então, você, adolescente, você vai ter uma longevidade aí. E Você vai mudando, acho que viver. É uma balança. E o né? importante é que a gente viva bem. Ao mesmo né? tempo que você pode viver, nesse caso dessas doenças, também tem um lado do mais saudável, né? Sim. Eu tenho que citar um exemplo rapidão aqui, vocês estão falando assim. Esses Tá dias bem. eu vi um jornal impresso antigo, né? Eu acho que da década de 80, assim. Nossa. Tava, olha, um que você idoso tá de 40 anos morreu atropelado. Eu falei, meu Deus! Um idoso de 40 Um idoso de 40 anos Você já morreu tá idoso, hein, atropelado. Léo? Eu já passei, né, dessa fase. Você vê como é que vai transformando isso aí, né? Como que muda, né? Então, isso faz parte hoje, porque por um outro lado, apesar de nós ingerirmos aí muito alimento processado, mas também, atividade física também, nós nem temos todo outras gosta, né? condições Mas de tem, vida. tem sido né? mais buscada, eu acho, a questão da academia. Mas é mais por essa questão de academia, né? Por Assim, exemplo, eu falo, uma o caminhada cuidado, saudável não agrada, né? Uma Não, caminhada mas eu acho que tem saudável. sido mais buscada essa questão, ainda mais depois Mas da às pandemia. vezes Muita gente... muito por aspectos diferentes. É mais por culto ao corpo do que exatamente sim, por saúde, né? pela Por saúde. Né? Porque Exato. saúde E envolve tem mais exageros, questões. hein? O Renato tá levantando ferro Tem. demais, hein? Tem. Muito, 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 muito. Tem. E eu já ando assim, ó. E como eu olhando quero em todo tudo lugar, rápido. espelho, não é? Sim. A gente tem um E caso que eu como posso citar o nome. Pode. Sim, Depois e você eu acerta. quero Gabriel, tudo você tá sabendo o que eu tô rápido, quero tudo rápido. Eu quero que meu corpo muda Isso. rápido. Aí compra aquelas latas eu lá de quero, suplemento, que tudo, maravilha. tudo. Isso aqui vai me Desesperado transformar, também pra né? cuidar, né? Que é o resultado. Desespero. Semana que vem eu vou estar, você vai ver, né? Olha, cresceu nem aqui, sim. cara. Nossa. Desse jeito Grande aí. diferença. Não, porque antigamente nas escolas, a gente brincava mais na rua, na escola tinha a educação física, era educação física, era educação né? Você tinha que física. transpirar Fazia mesmo. tudo, Sim. qualquer tipo de Hoje esporte tem na que- escola. Gente, Não sei exatamente. Gente, eu me lembro, assim, o meu segundo grau, nós fazíamos, eu estudei ainda na antiga escola técnica, que hoje é o IFMT, Aí estudei lá e também. nós fazíamos, você tinha aulas de educação De tudo. física, de práticas Tinha esportivas. aprender e executar. Sim, mesmo, tem que executar. suar a Eu camisa. estudei lá também no ensino médio. E lá tinha natação, tinha Ah, vôlei, handball, exatamente. futebol, tinha todos os esportes para você E praticar. Você escolhia o que você queria hoje, fazer. o que Eu a não gente vejo as crianças observa fazendo isso, não. é que as práticas esportivas, o prazer
prazer de fazer um esporte, ele é muito pouco difundido, principalmente nessa população. E gente, a prática esportiva, para além da saúde para o corpo, é para a saúde mental também. Sim, até mesmo pelo convívio, né? Sim. Eu, quando era criança, brincava na rua de rouba-bandeira, pega-pega. Meu sobrinho só fica no celular. O dia inteiro. É o dia isso aí. inteiro no celular. Como que fica a Criança cabeça de dessa 2 criança? anos, ela já não desgruda mais no tablet, Já sabe no mexer melhor celular, que a gente exatamente. até, né? Não quer fazer Mandar outra coisa, as né? coisas. E nas escolas tem um programa, né, de acompanhamento na questão da saúde do adolescente também. O governo federal tem um projeto que chama Programa Saúde na Escola, e o estado de Mato Grosso ele fez a adesão, e os municípios, a maioria dos municípios de Mato Grosso também aderiram a esse programa. Então, nas escolas públicas hoje, nós temos esse espaço desse projeto que é desenvolvido, e a partir da adesão do município, há conversas, momentos de palestras e conversas onde eu trato sobre temas relacionados à saúde. Então, assim, já teve momentos em que isso foi feito nas escolas, isso varia de ano para ano, tem anos que a gente enfatiza mais algumas questões. Neste momento, por exemplo, a vacina, ela é um dos pontos fortes do programa. Exatamente para levar esse adolescente a arrumar o seu cartãozinho de vacina, deixar ele em dia bonitinho. E eles aceitam ele isso fazer... aí, de boa, eles... Eu vou dizer, Olha, eu tenho um pouquinho de medo Mas de agulha. é um trabalho Tenho mais... medinho de agulha. É um trabalho mais... É delicado mais isso, delicado, né? porque assim, o que nós queremos é convencer você, adolescente, de que você precisa fazer. Desses cuidados. Ter esse cuidado, da importância de ter cuidado. Eu não estou vacinando. O adolescente, e a gente precisa entender isso, e assim, vou dizer para você, adolescente, eu entendo isso e defendo que os nossos serviços tratem o adolescente como uma pessoa. Ele é uma pessoa. Então, assim, eu não quero que você tome a vacina porque a sua mãe está te levando agora e você tem que tomar essa vacina. Porque enquanto você é criança, você toma a vacina porque a mamãe mandou. Leva. Sim. Então, neste momento, senão não ganha presente depois, sim. Né? Neste momento, não. Eu preciso olhar para você, adolescente, e dizer assim, você precisa tomar vacina de hepatite, porque você vai ter uma vida sexual ativa. E isso aqui você vai vai ter, guardar você. essa vida vai chegar. Sim. Você tá achando Não, que não? e ele se torna... é a escolha dele de tomar essa vacina, só que sabendo que é uma ajuda para a saúde própria, né? Se você leva ali, eu não vou tomar porque não vou obedecer, sou rebelde. Eu tenho medo de agulha. Isso veio muito, olha, eu já fiquei com medo. Eu tenho medo de agulha. Isso aí, mas... Não, mas eu fui lá e tomei as vacinas certinho. E tem esse esclarecimento, tem essas campanhas, esses projetos. Eu lembro, na minha época... Ô, Léo, para de falar isso. Os livretos, eu não sei se você teve acesso a isso. Chegavam uns livretozinhos assim, tentando dar uma disfarçada, sabe? Eles distribuíam nas carteiras assim, pega, nem falava o que é. O pessoal colocava dentro do livro, depois ficava na hora do recreio olhando uma camisinha. Para que serve a camisinha, o preservativo? Como colocar? Você só vê aquela expressão assim, não dá, né? Um tabu, né? Você já viu, agora eu vou perguntar para você. Você já viu um preservativo feminino? Não. Acho que não. Você nunca viu? Então, nunca peguei, assim, eu já vi foto, né? Mas eu nunca peguei, nunca. E eu acho que... Não, Não, é porque o preservativo masculino, ele tá mais acessível. Mas o feminino, não. Ele é pouco difundido. Sim. Né? E você entra numa farmácia, você entra no mercado, sim. Mas é tabu, né? É tabu. Cultural também. Continua, né, gente? Cultural. Olha só. Sendo Para 2023, daqui a pouco, ainda continua isso. E eu não tenho acesso a essas tecnologias, porque ela é uma tecnologia. Uhum. Ela é uma forma de prevenção. E é a autonomia da mulher e do homem. Então, assim, eu posso escolher... mas o homem não quer usar preservativo, então eu, enquanto
mulher vai Sim, usar. exatamente. Mas aí tem a questão também, se a mulher tá com preservativo na bolsa preparada, ela tá esperando pois é. algo, ela está Exatamente. pronta para isso. Tem muito. Aí já E vem o não é nada julgamento, Tem disso, muito né? isso. E não Ela é tá nada sendo muito disso. inteligente, na verdade. Muito inteligente. Então, Preparada, né? Hoje a gente... esse é um dos aspectos que a gente trabalha no programa Saúde da Escola. É claro que a gente precisa entender que não é... Eu faço isso para determinados públicos, mas hoje... os serviços de saúde também têm esses espaços de conversa para essa mulher, para esse homem, também se conhecer. Então, assim, tem serviços de saúde especializados para fazer esse atendimento, são os centros de testagem e aconselhamento e os serviços de assistência especializada. Tudo isso para atender. Né? Mas, senhora, você, Alessandra, com todo esse conhecimento, em casa, como é que foi para lidar com o filho? Então, em casa aconteceu, sim, marcantes. Com certeza aconteceu. O meu filho, assim, já vivemos uma situação, ele ainda era pequeno, acho que dos seus 7 anos de idade. Um dia a escola me ligou toda preocupada, a coordenadora, mãe, vai... Já pensou, vou tomar uma bronca enorme. Você assusta, né? A coordenadora da escola liga para você... mãe, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu hoje. O Daniel tá levando, meu filho chama Daniel tá levando para casa hoje a senhora vai encontrar na mochila dele um preservativo. Aí eu falei... 7 anos de idade. Olha, estamos preparando seu Vai filho. tomar. Ela falou, mas assim, nós estávamos dando uma palestra aqui para os adolescentes da escola e por algum descuido nosso, ele acabou entrando, coincidiu a saída e ele saindo, e ele entrou e viu e pegou. Criança, viu, né? A disposição daquilo, colorida. Pensava que era doce, deve ser um brinquedo, uma Beyblade. Sim, exatamente. Possivelmente isso passou na cabeça dele. Ele catou aquilo e foi embora com aquilo para casa. Ele não abriu na escola, nada, não fez. Eu acho que ele também, né, não sabia o que exatamente fazer, porque provavelmente não era o que ele tinha pensado que era. Acho que roubaram meu brinquedo, só para embalagem. Então, quando eu cheguei em casa à noite, eu fui conversar com ele, falei para ele, filho, você pegou alguma coisa da escola hoje? E ele me falou que sim. Foi lá, pegou, abriu a mochila dele, pegou, me trouxe. E assim, com uma carinha de que não sei o que é isso. Eu não fiz nada. Eu só peguei isso. A embalagem estava fechada, tudo. Falei, senta aqui, vamos conversar. E é engraçado porque, assim, a minha mãe, ela estava comigo nesse dia, ela falou assim, mas você vai... Eu contei para ela antes de falar com ele, e ela falou bem assim para mim, mas o que você vai fazer? E agora eu falei, eu vou conversar com ele, eu vou sentar com ele, vou mostrar para ele o que é aquilo. Mas ele não vai entender. Eu falei, ele vai entender o que ele precisa entender para a idade dele. É claro que eu não vou falar para ele, nesse momento, um monte de coisas. Ele também não precisa receber um monte de informação. Ele só precisa conhecer. Né? Ele está curioso. Exato. Aquilo vai fazer parte da vida dele. Se não falar nada é pior. Ele vai continuar procurando. Eu falei, eu quero que isso faça parte da vida dele. Que ele entenda que aquilo pode ser usado, que ele vai usar. Vai chegar a fase, calma, não Daniel, é hoje. Calma, a sua hora vai chegar. E aí, assim, sentei com ele, abri a embalagem, fiz ele pegar naquilo, entender, tocar não precisa fazer nada escondido, né? Você está fazendo na minha frente. Eu quero que você conheça. Expliquei para ele, falei, isso aqui não é para criança, isso aqui a gente só usa na fase adulta, isso aqui... Então, assim, ele entendeu naquele momento. Pronto. Passou, não houve trauma. No entanto, você não brigou também com ele, porque poderia gerar também. Poderia Mas brigar. Por que você entra? Deus, sim, com certeza. Mas
não houve trauma de querer separar ele daquilo, de querer dizer, você não pode. Não, e no entanto que assim, até hoje, ele me conta as coisas. Ele vem, se ele está com alguma dor, se ele está com alguma coisa, ele vem, me mostra, não tem essa questão, ele me fala. Deu muito certo, então. É isso mesmo. Nem tanto, mas... Ainda tem uma rebeldia. Estou tentando salvar sua pele aqui, não está dando muito certo. Ainda tem uma rebeldia, né? Ainda tem uma rebeldia. Tem, porque... uma situação que hoje eu falo para ele, assim, hoje ele já está com 20 anos de idade e hoje eu já tenho um problema que é levar ele ao médico. A consciência de que ele precisa estar buscando... que não precisa. Médico. Não, ele acha que ele não precisa. Né? Então, assim, eu cuido do meu corpo, porque aí é essa questão. Ele gosta de cuidar do corpo dele. Sim, eu cuido do meu corpo, eu não... eu jogo bola, eu estou na academia. Saudável. Eu sou saudável. Então, assim, eu não estou engordando. Eu estou imune a tudo. Então, está tudo bem. Né? Não é assim, filho. Não é assim. Você precisa ir no médico. A gente precisa fazer um acompanhamento, uma vez por ano, pelo menos. Vamos lá, ver se está tudo bem, se não... Sim, com certeza. Para homem não, é mais mãe, complicado. Não preciso. Eu me enquadro nisso aí, é difícil, esse negócio de médico aí. Assim, é uma exposição, sabe? Parece que você está expondo sua fragilidade. Ai, coisa, nossa. Você não quer. É mais ou menos isso aí. É isso, Alessandra? Mas é complicado. Então, assim, principalmente quando eu falo de IST, né? IST é um tabuzão, né? Assim, mudou essa nomenclatura, né? Era DST. Antigamente era DST. Sexualmente transmissíveis. Hoje é infecção sexualmente transmissível. E eu tenho várias delas, né? Assim, circulando aí. Algumas a gente... Comum. Elas já nos dão um impacto maior quando eu falo de HIV, quando eu falo de AIDS, sim. As pessoas se impactam, mas aí as pessoas esquecem das hepatites, que é uma doença infecciosa, da sífilis. Nós vivemos uma epidemia de sífilis. E eu falo pouco disso. Vão e vêm, foge do controle. Tem um médico amigo meu que diz assim, que ele fala que a sífilis chegou no navio com Dom João VI. E ele fala assim, não acabou, não vai acabar. E a gente vê isso aumentando, principalmente nos nossos adolescentes. E aí, assim, eu preciso... entender a importância de um preservativo, entender a importância, gente, de me testar. E esse estudo também. Então, assim, adolescente, você sabia que hoje existe teste rápido? Com 15 minutos eu sei. É uma furadinha no dedo, pinga ali no... Sífilis, hepatite. Sim. Ou no HIV. sistema público, né? AIDS. Terror da AIDS. As pessoas pensam que acabou. Que não tem mais nada. Que não tem mais nada. Porque hoje eu não vejo mais o que nós víamos lá nos anos 90, as pessoas com aquele aspecto... Nossa, aí tinha muito... doente, realmente. Os artistas sim. doentes, que ele causava assim, uma impressão de que está tudo cagado. Hoje não existe isso. Porque... Pode surgir os medicamentos coquetéis, a medicação. Isso. Hoje eu tenho medicamentos de primeira linha. O Brasil é um dos... Aqueles anos 80 que começou para 90... Era minha As pessoas tinham medo porque viam. Receio, exatamente. De tocar, meu Deus, né? Depois que foi esclarecendo tudo isso aí. Então, para os adolescentes das décadas de 80, 90, isso aí foi assustador. E existem pesquisas Hoje eu não vejo adolescente que apontam... Não. E existem pesquisas que apontam que os nossos jovens deixaram de usar preservativo, né? Isso acaba levando esse adolescente a uma exposição. E aí, tudo lá tem umas coisas assim, porque aí, enquanto vigilância, enquanto que tem essas informações, quando a gente extrai essas informações, a gente precisa olhar para elas. Então, eu tenho óbitos de pessoas com AIDS em 27 anos de idade. Nossa. Eu tenho que olhar para isso, eu preciso olhar, então, 15 anos, 10 anos, 15 anos para trás. Ela pegou o vírus na adolescência.
na fase vulnerável de tudo. Que você não Então, sabe o que você está nossa, fazendo, sabe? achando Você que não- sabe, Sim. achando que sabe. Olha, tenho... Estamos gente errando convive nisso aí, com Alessandra. médico. O que está acontecendo? Aí tem o médico, esse é um outro amigo médico, que ele fala bem assim, eu falo para os meus, ele atende num serviço de saúde, e aí as pessoas veem uma pessoa muito linda sair do consultório e fica todo mundo babando e fala, pois é, engraçado, né? Não está escrito na testa tá. da pessoa que ela tem HIV, e ela tem. Você manteria relação com ela sem preservativo tranquilamente, porque é uma pessoa linda. Imagina como é que ela chega na balada. Se aqui no dia de consultório ela tá linda desse jeito, imagina numa balada. Às vezes balada. nem sabe que tem também, né? Porque você fica naquela questão de confiança. Exatamente. Você tá ali naquele calor de momento, você acha que não. Daqui 10 anos você descobre. E aí você tem que fazer toda uma outra estudo. pesquisa aponta que a cada... se eu mantenho... a partir do terceiro encontro com a mesma pessoa, eu deixo de usar preservativo, porque eu já criei uma relação de confiança com aquele parceiro. Sim. Então já foi por água abaixo. Já era. Mas, gente, assim, parece que é uma conversa muito dura, mas assim, na realidade... Aliás, tem que voltar a conversa dura, né? Com essa moçada, A né? gente Porque precisa... tá eu falo que, na solto realidade, a gente algumas precisa conversar. Uhum. A gente conversa pouco sobre isso. A gente fala pouco disso. Entra tudo que a gente está falando o tempo inteiro aqui, né? Sim, A falta a gente dessa... fala pouco sobre isso. Dentro de então, casa, na escola. Se eu... o estudo, a vivência, a minha vivência dentro da saúde pública já mostrou que nem todo mundo vai usar preservativo, tá? Então, assim, eu preciso entender isso. O ser humano, ele é complexo nas suas questões, e tem gente que não vai... não gosta, não vai aderir àquilo. Mas eu preciso dispor de outros cuidados. Então, assim, eu não gosto do preservativo, mas então eu vou me testar com frequência. Eu preciso... eu vou manter as minhas vacinas em dia. Né? Adolescente, você pode se testar sem o seu pai e sua mãe junto. Ele pode buscar qualquer unidade de saúde e ser testado sem a presença do pai e da mãe. Isso é muito intenso um Sim. trabalho desse, né? Porque muitas vezes ele desconhece que ele pode ir a uma unidade sozinho e ser testado. Ele tem direito ao sigilo. Isso é garantido a ele por lei. Isso já é muito bacana, né? Sim, com certeza. Então, assim, ele pode buscar uma unidade, aquele profissional, ele precisa manter o sigilo em relação à testagem, a qualquer uma testagem, não importa se é HIV, não importa se é uma hepatite, se é uma sífilis, não importa se é uma tuberculose, por exemplo. O profissional de saúde, ele tem que manter sigilo sobre o diagnóstico, sobre qualquer diagnóstico, gente. Eu não posso sair falando do diagnóstico do meu amigo. Não posso. Mal comenta tá? lá com a enfermeira, olha, Sim. aquele ali, você conhece ele? Ih, rapaz, ele tem condição. direito. Então, assim, o adolescente hoje, ele pode buscar uma unidade, ele quer saber, ele quer se testar, pode se E testar. você percebe, assim, parece que a gente vive um ciclo nessa questão de saúde. Doenças vão, voltam. Algumas culturas vão e voltam. O ensinamento, a gente bateu tão duro em questão de prevenção e preservativo. O pessoal começou a usar, agora volta. Sim, precisa. É igual vacina. Nós lembramos de pessoas nos anos 80, a nossa infância, qual de nós não tinha horror à poliomielite? Nossa. O meu filho só conhece
a poliomielite porque ele já viu pessoas que sofreram de poliomielite. As consequências de uma polio. Mas a maioria hoje não tem essa questão clara, porque não vivenciou aquilo. Então, isso acontece muito. Nós trabalhamos aí nos anos 90, início dos anos 2000, muito a questão da prevenção, uso de preservativo. Associado a isso, o Ministério da Saúde foi aderindo outras formas de prevenção à saúde, em relação aí, falando especificamente em relação, por exemplo, ao HIV, à AIDS, ele foi associando outras formas de proteção, de prevenção, então, como uso de vacina constante, a testagem. Então, foi se criando outros roles de prevenção. Mas eu acabo deixando de falar aí do preservativo, que ainda, eu vou dizer para você assim, uma das melhores escolhas, porque se eu porque fico tem um tratamento eficaz, sim, né? Que se prolonga, gente, você vai se expor. É quase a barreira que o preservativo cria. A barreira de proteção, ela é muito forte. Então, assim, eu tenho 99% de chance de não transmitir. Tem gente que assume o risco. Sim. Vamos nessa. Né? Vamos ver o que vai dar. E se a gente for falar também de tudo, porque tem a questão da gravidez também. Sim. Nossa, se você for colocar tudo isso em relação à saúde do adolescente, a gente vai ficar aqui umas 6 horas falando. Ficar embora. Entra a questão das drogas, entra a questão do álcool. Exatamente. Ixi. A gente tem muita coisa para falar. Que são os acessos livres, né? Essa coisa hoje, o adolescente cada vez mais cedo adentrando em locais que não poderiam, tendo acesso a essa substância. Aí ele tá depressivo, aí ele toma uma coisa, toma outros caminhos, sim. E tá tudo interligado as coisas. Sim. Tudo interligado, né? E a gente precisa saber lidar com isso, né? Com esse universo que se transforma o tempo inteiro. Então, os serviços de saúde hoje, sim. E aí, assim, a gente não pode deixar de dizer dos trabalhos específicos que, por exemplo, o governo do estado investe para que os serviços de saúde tenham, sim, a capacidade de atender esse público diverso, do investimento que acontece em todas as áreas. Então, de criação de serviços, de melhorias de capacidade técnica desses profissionais. Por exemplo, sala de vacina. Nós temos feito aí... o governo do estado criou um projeto em 2020, que é o Imuniza Mais MT, exatamente para ampliar a vacinação. E aí nós temos caminhões de sala de vacina indo aonde... Nesses últimos anos é um empenho total, sim, né, que a gente viu em relação a essa questão de imunização. Treinamentos, atualização de profissionais de sala de vacina para poder realmente acessar essa clientela e tem uma coisa assim que eu pessoalmente difundo muito, que sempre que eu faço uma entrevista, eu vou falar de vacina, eu falo, por conta desse combate às fake news, busque um profissional de sala de vacina. Então, por um outro lado, a gente news, tem que... Você vem para falar disso também, meu Deus. Sim. Meu Deus. Mas aí, assim, a gente precisou investir nesse profissional, nesses profissionais, para que eles possam, quando você chega com a sua dúvida, um profissional de sala de vacina, por exemplo, sobre uma vacina, ele tem a capacidade técnica de poder sanar a sua dúvida. Mas esse trabalho foi muito bem feito. E esse trabalho, gente, é de uma dimensão que a gente muitas vezes não consegue medir, né? Parece que... ele é meio que silencioso, aí você fala assim, as pessoas falam assim, mas o governo está investindo, tá, gente? E muito. Eu vou... teve um levantamento que a gente fez
de capacitações que uma das pessoas que é uma das capacitadoras, a hora que ela olhou para o levantamento que ela fez de quantidade de pessoas em cada capacitação, ela falou assim, gente, eu trabalhei muito esse ano, né? Eu falei, você tem noção? Saúde saiu muito mais fortalecida gente, isso depois é investimento. desse tormento que nós tivemos aí, Exatamente, isso é investimento. E a gente conseguiu fazer isso na pandemia, porque foi no período da pandemia. Então, assim, era campanha acontecendo, pandemia acontecendo, a gente treinando, a gente, sabe, indo para a ponta, indo lá, esses caminhões da imunização, a partir de quando eles chegaram, não pararam aqui. A gente não parou toda... a ponto de eu falar assim, olha, pelo amor de Deus, gente, eu preciso manter os profissionais em casa pelo menos um período, sabe? Porque assim, o município queria que fosse, e a gente falei, não, gente, eu posso manter 15 dias, eu preciso manter ele pelo menos uma semana aqui, porque essas pessoas têm filho, têm marido. São grandes heróis. Sim, com certeza. certeza. Parabéns. Meninada, é o seguinte... Vocês ouviram aí as dicas. E outra, vamos vacinar. Sim. Vacina tem, né? Vacina tem. Vamos lá, vamos correr atrás. Muito obrigado. Vamos. Obrigada a vocês. Obrigada. Vamos. Eu acho por tratar desse tema. Esse assunto, nossa, ele é de extrema importância, me esclareceu muitas coisas. A gente né? poderia ficar horas falando, né? Estou vivendo essa fase aí de muitas dúvidas. Catarina, tá tudo certo agora, né? Eu tirei muitas dúvidas também. Vamos nos prevenir, né, Catarina? Ficar mais tranquilo. Mas tudo bom. Importante, é importante. É importante que você, adolescente que está nos ouvindo, que está nos vendo, busque as informações de forma correta. Busque que realmente pode te dar informação. Tem muito canal de atendimento, né? Que realmente vai te subsidiar a ter uma vida com saúde, com qualidade, com prevenção sobre todos os aspectos. Maravilha, então. Pessoal, compartilhe esse vídeo aí, super interessante. Manda pra família. Olha, senta lá com a família. Olha, agora tá tudo esclarecido. Eu sei que vocês pensam, agora eu vou falar o que eu penso. Tá bom? Ô, Daniel, expomos aqui um pouquinho da sua vida particular, mas valeu esse Não fica bravo com a sua mãe. Não, por favor. Pessoal, um abraço a todos. Até o próximo Conecta Jovem. Tchau, tchau.